privilégio, essa oportunidade de estar falando de Jesus. Hoje o Senhor colocou no meu coração, esse dia nós vemos estudando, venho preparando, em nome de Jesus, né? E o Senhor colocou no meu coração a mensagem que está lá em João 6, a partir do versículo 22. Jesus é o pão da vida em quem crê. Amém. Amém? E aqui eu vou começar a partir de ler do versículo 26. Diz assim, ó. Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo, me buscai não pelos sinais, mas me buscai pelo que eu sou o pão da vida. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que parece, mas pela comida que permanece a vida eterna, a qual o Filho do Homem não dará, mas o Pai do céu vos dará. Amém? Já começando aqui, graças a Deus, que eu tenho a certeza e a convicção no meu coração, a todo tempo, a todo instante, que Jesus lá no céu, Deus Todo-Poderoso, na relação da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando estão os três juntos, automaticamente Deus ele já começa a trabalhar. Deus ele já aqui já traz um alerta também para nós ao mesmo tempo, que na maioria das vezes as pessoas só querem estar próximo de Deus por causa das coisas que Ele faz, por causa das coisas ali que automaticamente as pessoas desejam, almejam, planejam. Deus ele é um Deus extraordinário, Ele não quer só te dar uma bênção, Ele quer te dar uma vida transformada. Porque na maioria das vezes, quando nós nos colocamos na brecha, entregamos a nossa vida, falamos: Senhor, aqui estamos diante de Ti. E ali, automaticamente, João Batista aqui, ó, e Jesus já declara automaticamente para ele: eu sou o pão da vida. E com certeza, quando Jesus ali, João reconheceu Jesus passando ali de uma cidade para outra, que ele estava na cidade de Nazareno, indo para a cidade da Galileia. E quando ele chega na cidade da Galileia, ele já começa a ministrar, já começa a falar que ele é o pão da vida, que ele é tudo que almejamos e planejamos e desejamos todos os dias. Eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei como é que você está, mas eu tenho a certeza e a convicção no meu coração que quando nós levantamos a nossa mão, começamos a agradecer ao Senhor, começamos a apresentar tudo ao Senhor, não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, em nome de Jesus. Deus ele é extraordinário, porque na maioria das vezes, para a gente avançar para outro nível, para a gente chegar em outro nível, precisamos reconhecer quem primeiramente Deus é na nossa vida. Precisamos reconhecer a todo tempo, a todo instante, que Deus ele é único e suficiente, salvador da nossa vida. E a todo tempo também, a gente precisamos reconhecer que Jesus é tudo que almejamos, planejamos e desejamos todos os dias. E aqui o pão da vida que Jesus dá para todos aqueles que nele creem, não é uma coisa simples. É uma coisa extraordinária da parte de Deus que sempre alcança nossas vidas. E o versículo 28 diz: Disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29, Jesus responde: a obra de Deus está quem creres naquele que o enviou. Disse-lhe, pois, que sinais, pois, fazeste para que tu vejamos que cremos em ti? Operais tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: Deus deu de comer o pão do céu. E aqui, creio eu, no versículo 30 e 31, né? João 6, e aqui já declara que quando aqui os filhos dos profetas, né? Aqui naqueles tempos antigos, creio eu, que isso aqui é os filhos daquelas pessoas que estavam lá em Moisés, foi usado por Deus para transportar, para levar aquelas pessoas para sair da terra do Egito. E ao mesmo tempo, quando aquelas pessoas saíram do Egito, eu queria te dizer que
quando naquele tempo, naquela época, lá em Moisés, quando as pessoas ficaram 40 anos no Egito, na maioria das vezes, Deus ele não tem culpa de nada e nunca vai ter. Porque é nós mesmos que precisamos ter o direcionamento, nós que precisamos ser ali totalmente dominados pela presença de Deus e ter a certeza. Aqui, esses fariseus aqui ainda duvidando dos milagres dos céus. Eu particularmente, na minha vida, na minha casa, eu não tenho dúvidas nenhuma de tudo que Deus faz, Deus continua fazendo, pois Ele é o único, suficiente, verdadeiro Salvador da nossa vida. E aqui ainda, os fariseus aqui, ó, vou ler mais uma vez, no versículo 30. Que sinal, pois, tu fazes para que vejamos se cremos em ti e que operas tu? Aqui esses homens automaticamente duvidando de quem Deus era, quem realmente Deus queria que fizesse ali. Eu tenho a certeza, a convicção no meu coração de Gênesis a Apocalipse. Deus ele nunca perdeu uma batalha, nunca desonrou um filho seu, mas existem promessas, existe propósito, existem processos que precisam ser automaticamente para cada vida específica. Na maioria das vezes, quando a gente está passando por um processo, está passando por grandes dificuldades, até mesmo quando achamos que tudo acabou, mas aí é a vez de Jesus operar. Quando você acha que é o fim, quando você acha que tudo está acabando, que suas forças acabou, e que você começa a reconhecer que Deus ele é o único e suficiente Salvador na sua vida, as coisas começam a mudar. Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu vou continuar aqui a leitura no versículo 32, já diz assim, ó, Jesus disse-lhe, pois, a resposta de Jesus, na verdade, vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas o Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém? Creio eu que algumas pessoas ali naquela época, naquele tempo, achavam que era Moisés que fazia tudo, achava que Moisés ali era o cara, né? Era o cara que estava ali disposto, achava que era ele que fazia os milagres, mas a todo tempo, a todo instante, Moisés declarava que era Jesus Cristo através da vida dele. O Deus Todo-Poderoso através da vida dele. Momento nenhum ele se vangloriava, ele se achava o melhor, ele se achava o tal, né? E na maioria das vezes, existem várias pessoas por aí, e quando Deus começa a usar de uma forma extraordinária, Deus começa a usar de uma forma sensacional, precisamos reconhecer que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. Se Deus ele está te usando, se Deus ele está automaticamente, através da sua vida, fazendo coisas extraordinárias, é porque você reconheceu que Deus ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. E também, ao mesmo tempo, você já reconheceu e tem o coração grato, né? Porque quando você tem um coração grato, automaticamente as coisas vão se encaixando, mas automaticamente, gradativamente no processo, que Deus possa alcançar nossas vidas cada dia mais. E que cada dia mais a gente possamos reconhecer Deus nas pequenas decisões e nas grandes decisões, em nome de Jesus. E já pulando lá para o versículo 35, e diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê a mim nunca terá sede. Mas já vos disse também, me viste, contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E este que nenhum de todos aqueles que me deu, eu se perca, mas que ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta,
E todo aquele que o Filho crê nele tem a vida eterna e ressuscitará no último dia. Amém? Glória a Deus. Aqui Deus ele é extraordinário, né? Aqui ele é o pão vivo que desceu do céu. Deus ele é... Não sei nem como explicar, não tem como imensurar isso, não tem como discernir ou até mesmo medir aí o tamanho desse Deus. Mais de 220 países, olha de norte a sul, de leste a oeste, o céu não tem fim. E você acha que o Deus Todo-Poderoso tem fim? Claro que não.